EAD, a tecnologia da educação ao seu alcance. Então, o que um curso de pós-graduação ele deve permitir? Que você tenha como objetivo maior qualificar os profissionais para a prática clínica homeopática. E peguem bem assim, prática clínica homeopática. Os profissionais da saúde e os farmacêuticos para a manipulação dos medicamentos. Após o curso de especialização, você se transforma num profissional diferenciado. E hoje, uma proposta de curso de especialização não pode esperar o prazo do curso terminar em 2 anos para colocar em prática. Ele tem que ser sequencial. Afinal de contas, todo mundo é formado, todo mundo tem uma formação clínica ou não, mas precisa ser feito um sequente de ensinamento, de aprendizado e aplicação diária no dia a dia, para ser motivacional, para que a coisa realmente aconteça. Né? Eu acho que se existe um termo hoje moderno em saúde, é falar de humanização. Humaniza SUS, tem vários apelos. Se você jogar a palavra humanização hoje no Google, você vai ver a quantidade de instituições de saúde, hospitais, que estão levando esse termo humanização. Né? E aí, gente, não só, um dos exemplos maiores de humanização é o Pat Adams. Né? Não sei se vocês assistiram uma palestra que teve no Brasil há 2 anos atrás. Eu tive a chance de conhecê-lo. É uma coisa indescritível. Hoje se fala isso, né? Isso aqui, gente, é o site das práticas integrativas e complementares em saúde, da nossa amiga Carmen de Simoni. Né? Vamos falar amiga, porque hoje nós já temos uma relação até de amizade com a Carmen. Vamos ver a continuidade disso, né? Para mudar o governo, provavelmente ela deve continuar, mas a gente espera que isso não se perca, porque o campo da PNP contempla sistemas médicos complexos, recursos terapêuticos, os quais são também denominados pela Organização Mundial de Saúde de medicina tradicional e complementar alternativa. Então, gente, a Organização Mundial de Saúde reconhece os homeopatas, viu? Nós não somos nenhum Zé Mané, sabe, ET. Tá? Então nós fazemos uma prática terapêutica reconhecida. Né? Tais sistemas e recursos envolvem abordagens que buscam estimular os mecanismos naturais de prevenção. Gente, nós estamos falando de reação natural do organismo. Estamos falando de imunologia. Né? Se está usando esse termo na definição do que é a prática integrativa, é o que a homeopatia promove. Né? Uma reação diferenciada do organismo diante dos agravos. Né? E recuperação da saúde por meio de tecnologias eficazes e seguras, com ênfase na escuta acolhedora. Olha essa frase, gente. Escuta acolhedora. Aí todo mundo vai dizer, com certeza a escuta acolhedora tem um efeito placebo. Tem mesmo. Tem. Ué, dar atenção para o outro, fazer um carinho, um agrado, não tem um efeito positivo? Claro que tem. Só que se a doença e o medicamento não tiver um efeito para a melhoria do quadro maior, e dar a continuidade dessa melhoria, aí deixou de ser placebo, é o remédio que está atuando. Então é interessante a gente observar isso. No desenvolvimento do vínculo terapêutico, na integração do ser humano com o meio ambiente e a sociedade. Então, outros pontos compartilhados pelas diversas abordagens abrangidas nesse campo, são a visão ampliada do processo do binômio saúde e doença, né? E a promoção global do cuidado humano, especialmente do autocuidado. Está chamando a atenção para condições, aspectos preventivos, curativos também, mas principalmente preventivos. Se observa, autocuidado. Toda sexta-feira nós temos palestras de autocuidado no Globo Repórter. Você percebeu? Eles não dão a dica para você se cuidar? O que falaram ontem? Não foi do vinho? Oh, gostoso, né? Não foi? Uma hora é alimentação natural, mas não é isso. Não tem. Agora eu pergunto para vocês, não tem uma empatia por isso? Você acha que o Globo Repórter faria programas a esse nível se não tivesse um feedback
de pessoas que assistem e que têm empatia com isso? Claro que tem, gente. Né? Tem e muito. Então, são recursos que a gente tem. A homeopatia, ela representa um modelo de atenção centrada na saúde. Ela recoloca o sujeito no centro do paradigma da atenção, compreendendo as dimensões física, psicológica, social e cultural. Na homeopatia, o adoecimento é a expressão da ruptura da harmonia dessas diferentes dimensões. Dessa forma, essa concepção contribui para o fortalecimento da integralidade da atenção à saúde. Atenção à saúde hoje é prioridade, gente, né? Então essa questão de fortalecimento da relação médico-paciente, dentista-paciente, médico veterinário-paciente, profissional de saúde-paciente, como um dos elementos fundamentais da terapêutica, promovendo a humanização na atenção, estimulando o autocuidado e a autonomia do indivíduo. Prescrever remédios homeopáticos compete a quem é de prescrição. Mas por que não um enfermeiro fazer um curso de extensão em homeopatia para saber lidar com o paciente doente? Por que não um psicólogo fazer um curso de homeopatia para lidar com as questões psicológicas? Muitas vezes não tem nem necessidade de prescrição, mas encaminhamento, orientação diferenciada. Não cair na mão de oportunistas, porque não tenho dúvida que brevemente no Senado vai ser aprovado a profissão do homeoterapeuta. Aí bicho vai pegar. A farmácia, os laboratórios vão vender muitos remédios, mas a homeopatia corre um sério risco de cair em mão de pessoas não habilitadas. E infelizmente a gente sabe que existem cursos para leigos, né? E leigo, quando eu digo, gente, não é profissional de saúde. Eu digo leigo, pessoas que não têm formação universitária. E também não significa que quem tem formação universitária é diferenciado, né? Hoje em dia a gente sabe disso. Mas de qualquer maneira, pelo menos tem um norte, tem um caminho. Então a gente teme muito por essa oficialidade. Você sabe que isso é político, né? Eu não sei a que nível que isso vai realmente comprometer, tá? Mas espera-se que as pessoas tenham bom senso, critérios para que se possa fazer isso, né? Atua em diversas situações clínicas do adoecimento, como exemplo nas doenças crônicas não transmissíveis, nas doenças respiratórias, nos transtornos psicossomáticos, reduzindo a demanda por intervenções hospitalares e emergenciais. Isso é barateamento de custo, gente, né? Isso é custo. Eu vivi uma experiência de um hospital em medicina integrativa, infelizmente não evoluiu positivamente, mas nós pudemos observar em um ano a diferença de conta hospitalar de pacientes doentes crônicos fazendo uso da terapêutica convencional, clássica, e aqueles que eram incorporados ao tratamento homeopático. Mas diminuiu o tempo de internação pela metade. E os convênios questionavam a conta. Como pode, se vocês a média é 10 dias por uma internação de um paciente diabético para recuperação, e vocês agora querem diminuir para 5? Então, em vez do cara aplaudir e falar, pô, que legal, a conta ficou mais baixa, eles questionavam como que podia ter diminuído. Eles achavam que a gente ia ter feito alguma bobagem, né? É impressionante isso. E os pacientes melhores, né? Melhorando muito, porque agregava ao atendimento um medicamento homeopático. Mas agora você colocar um remédio homeopático num prontuário de hospital, complicou. Porque a enfermagem não está preparada para ir lá e pingar 5 gotinhas de 2 em 2 horas, de 4 em 4 horas. Então tem que sobrar para quem? O acompanhante, familiar. Para ir lá e fazer uso. Em UTI, né? Em semi-UTI, em paciente internado, né? Em ambulatório, enfim, para fazer uso do medicamento. Então como é interessante essa possibilidade de você realmente incorporar, né, ao atendimento o tratamento homeopático, contribuindo para quê? Para a melhoria da qualidade de vida. Isso é fundamental. Contribui para o uso racional de medicamentos. Tratamento homeopático, o objetivo maior é reduzir a farmacodependência. Alguém aqui se trata com medicamento homeopático? Quem toma remédio homeopático? Vocês ficaram dependentes do medicamento homeopático? Ficaram dependentes de uma continuidade de bem-estar, não ficaram? Eu estava tão melhor, vou tomar um remédio de novo, porque hoje eu não estou tão bem. Não é assim?
em função de uma mudança climática, né? De uma alteração de humor, de uma decepção, de uma frustração, de tanta coisa que acontece na vida da gente. Não é isso? Então, via dependência? Nunca. Tá? Então é uma opção terapêutica. E aí, o direito de cada um optar, inclusive pelo profissional especialista na área. Porque nós temos no Brasil só 22 escolas formadoras. E agora eu vou dar uns dados para vocês ficarem pasmos. Existem 2.003 médicos homeopatas registrados como especialistas pela Associação Médica Homeopática Brasileira. Porém, dados não oficiais estimam em 15 mil homeopatas no Brasil. Porque aquela história, o cara fez um curso de homeopatia, não fez o título, a prova de título de especialista, né, para receber o título e para atender convênio. Que, aliás, eu vou dizer para vocês que não é interessante mesmo atender convênio. O convênio paga um valor pequeno pela consulta. Né? Então, muitos deles exercem a homeopatia, porque é livre direito do médico prescrever o que ele está oficial, né? E ele faz então a sua prática homeopática. Farmacêuticos, não tem um dado oficial também, mas no Brasil estima-se que temos 7.600 farmacêuticos homeopatas, o que é pouco. Por a extensão territorial do Brasil, o número de farmácias homeopáticas que precisam ainda serem abertas é pouco. Né? Não sei se você no Klein tem esses dados de número de farmácias, se vocês vendem no Brasil, alguma coisa assim. A gente não consegue essa informação. Pela própria Associação Brasileira de Farmacêuticos Homeopáticos, né, a gente não tem essa informação. Tem farmácias que vendem medicamentos homeopáticos, também pode, né, com essa linha exclusiva, né, mas manipulação você precisa ter um laboratório próprio para isso, né, e um responsável técnico. Médico veterinário também é uma estimativa, 650 no Brasil. A Associação Médica Homeopática Veterinária está se organizando, o Mário Real, acho que para mim é o cara que vai dar uma alavanca na medicina veterinária homeopática. É um cara de um dinamismo fantástico. Né? Isso é oficial. Dentista homeopata registrado no CFO 215. Nós hoje já somos 332.649 dentistas no Brasil. Isso representa 0,09%. Aqui no Rio Grande do Sul temos 11 habilitados em homeopatia. Então, eu quero falar para você, no Brasil, até 31/10, segundo já dados não oficiais ainda, mas já apresentados pelo censo, o Brasil tem 186 milhões de pessoas, vai faltar profissional. Se começar a implementar e incrementar a divulgação da homeopatia, não vai ter profissional para atender tudo isso. Eu vou passar para vocês, a Universidade Federal de Santa Maria, agora, se não me engano foi em novembro, alguém é de lá? Teve uns alunos, os acadêmicos, que apresentaram o trabalho na 25ª jornada, e aqui estão os anais, um panorama da prática homeopática em Santa Maria. E olha os resultados que interessantes.